Você aí, bro! Tô falando com a macharada. O que você acha de deixar o seu shape mais sexy? Interessante, né? Cola aí. Salve, salve, galera! Lala Refundini chegando e eu vou falar com a macharada. Ó, mulherada, se vocês quiserem assistir o vídeo, vocês são convidadas, tudo bem? Mas aqui eu vou abordar alguns temas interessantes pra macharada. E é até legal, se vocês estiverem com a gente, que vocês colocam aqui nos comentários se faz sentido, se isso tem a ver com o que vocês pensam e tal. Porque a proposta desse vídeo é ajudar a macharada a ficar com um shape mais sexy. E tira esse negócio da cabeça que ficar sexy é só pras minas, mano. Não é não, velho. Nós também fica sexy, velho. Fica da hora, as minas pagam um pau. É isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, com shape. Ah, gostou da ideia, né? E antes da gente já entrar com profundidade nesse assunto, eu vou falar o seguinte. Por que essa ideia de sexy? Por que o Larissa está vendo com esse negócio de sexy shape? Porque o Sexy Shape é um programa que vai abrir inscrição daqui a pouco, mas as primeiras aulas serão gratuitas, porque eu quero que você conheça esse programa de perto. Então eu vou fazer o seguinte, já para você não vacilar, não perder tempo, aqui embaixo, mano, cola com a gente, faz inscrição, é de graça. Começa dia 19, hein? Ah, que tal ficar com o shape mais sexy? É isso que a gente vai abordar lá e eu vou te ensinar e te deixar com o shape mais sexy. Top, vai. Então cola com a gente. Agora vamos lá. Vamos começar a falar sobre esse negócio de deixar o shape sexy. Certo. Quando a gente pensa em deixar o shape sexy, a gente pensa em deixar o shape sexy para a outra pessoa que vê, certo? Olha, vamos pensar assim, ó. Quando a gente analisa a ideia de sexy, a gente analisa a ideia de sexualmente atrativo, beleza? Ou sexualmente desejado. E aí, eu tô usando aqui, e eu já até pedir meio que permissão para isso, eu tô usando o sexo oposto para falar, por quê? Porque isso é meio que a fisiologia nossa, tudo bem? Mas se aplica tranquilamente a toda a ideia da homossexualidade, que, diga-se de passagem, eu tenho zero problema com isso, tá? E eu vou te dizer mais, hein? Quando a gente fala de um shape de homem sexy, a gente pode usar muito forte, mas muito forte mesmo, todas as... Eita! Até engasgou tudo aqui, né? Não precisa cortar não, Luciano, deixa aí. Galera, o Luciano é o nosso editor, ele manda muito, ele que prepara esses vídeos para vocês. E aí, esses erros de gravação, deixa assim mesmo, mano, que é nóis. Luciano, corta não, deixa aí pra galera. E aí, então, é o seguinte. Nossa, eu até perdi o que eu tava falando. Mas a ideia Luciano, agora vai ter que cortar, peraí. Porque eu não lembro. Eu acho que é isso. E quando a gente fala do gay masculino, ou seja, o homem que gosta de outro homem, essas coisas se aplicam assim ainda mais, porque é muito forte tudo isso que eu vou falar. Mas você vai começar a entender já já. Então vamos lá, vamos voltar. Seguinte, quando a gente pega o nosso cérebro mais arcaico, esse cérebro ele quer e ele busca coisas que são importantíssimas para ele se manter vivo. E aí, ele se mantendo vivo, ele consegue se manter vivo durante gerações. Por meio de quê? Por meio dos seus filhos. Legal? E aí aquele livrinho chamado O Gene Egoísta explica isso de forma maravilhosa. Se você não lê, eu te recomendo, tá? Vamos lá. Então, qual é a ideia? Para eu ter filhos saudáveis, para que o meu gene continue se perpetuando, que aí entra uma coisa que é a seleção natural da espécie. Isso é muito Darwin, isso vem muito desse livro que eu falei que li e estou trazendo para vocês também. Na verdade, esse livro ele é meio que uma continuação da ideia de Darwin, de toda a ideia evolucionista e tal. Qual é a questão? Prole saudável, um filho saudável, para que a minha espécie continue se perpetuando, para que o meu gene continue vivo. Beleza. E aí, a gente vai pensar
que outra coisa que é super legal, que eu vou explicar bastante, Mel, e eu quero que você esteja demais nessa primeira aula do Sexy Shape, que é a pirâmide de Maslow. Na verdade, a pirâmide das necessidades básicas de Maslow. E a base da pirâmide, ou seja, o que o nosso cérebro mais busca é alimento, e aí ali ele coloca alimento também, água, beleza? Aí ele vai colocar ar, para você respirar, porque senão você morre. Aí ele coloca também excreção, ou seja, você precisa ir, né, fazer cocô e tal, e ele coloca sexo. Por quê? Porque assim você consegue perpetuar a espécie, etc, etc. Tudo bem, até aí tá tranquilo, Lárcio, eu entendi. Ah, e uma outra coisa, né? A primeira linha de código do nosso DNA é faça sexo, beleza? Que o código é meio que um manual, né, do nosso corpo, como ele deve agir, etc. Beleza, tá tudo certo. Até aí tá tranquilo. Aí, fazer sexo com quem? Ter filho com quem? Para ter prole saudável, você tem que ter filho com uma pessoa, ou que seja um homem, uma mulher, no caso aqui que a gente está falando, o homem, mais saudável possível. E tem um outro ponto. Porque assim, ó, quando a mulher fica grávida, quando a fêmea fica grávida, porque aí a gente vai falar do animal mesmo, eu quero trazer muito a ideia do animal, tá bom? Quando a fêmea fica grávida, ela fica vulnerável. Por quê? Ela tá ali gestante e tal, imagina, os últimos meses ainda da gestação, ela não consegue se defender na selva, e ela precisa de um macho forte para fazer isso. Então, quando a fêmea busca um macho para ter relação sexual, para ter filho, para perpetuar a espécie dela, ela busca um macho forte, porque um macho forte vai proporcionar a ela um filhote forte. E outra, um macho forte vai proporcionar a ela segurança para ela ter esse filho forte e cuidar desse filho para fazer com que ele cresça forte. Então, meus lindos e lindas, então, meus lindos, melhor dizendo, né, que esse vídeo é para vocês, a galera sempre vai buscar isso. E aí, eu vou te falar de um outro estudo curioso que eu encontrei, na verdade, um amigo que me mandou, se eu não me engano, de uma universidade lá na Inglaterra, não lembro agora bem, mas, assim, o estudo ele dizia que foi feito ali um levantamento de quantas parceiras, ou melhor dizendo, quantas relações sexuais os caras tinham num período de tempo. E analisaram exatamente quem eram esses caras, como eram os corpos deles. E aí ficou fácil. Os caras que tinham um shape melhor tinham mais relações sexuais do que os outros caras que não tinham um shape legal. E não precisa ir muito longe também, né? A gente vai lembrar aí se você não tiver isso na sua faculdade, não teve na escola e não teve na faculdade, se você já se formou e tal, você vai ver nos filmes. Sabe esses filmes tipo American Pie, assim? Você vai ver que os caras do atletismo pegam geral e os nerds lá não pegam ninguém. E aí você vai ver o shape dos caras do atletismo, os caras tudo shapeado, mano. E os nerdzão com óculos na cara, tudo magrelo. Então, e as minas gostam de quem? Gostam dos caras shapeados. Por quê? Porque é tudo isso que eu falei. É o macho mais forte, vai proporcionar um filho mais forte e vai proporcionar segurança para esse filho crescer. Galera, a gente está falando de uma coisa que é instintiva, não tem para onde fugir. Então, primeiro a gente já pensou aí em ser forte, beleza. Já vi em vários lugares falando sobre a fêmea, a mulher, ela precisa confiar no homem, ela precisa se sentir segura pelo homem, e aí a gente está falando de coisas mais assim contemporâneas mesmo. Tudo bem? E ela precisa admirar o homem. Com tudo isso, ela se sente confortável em ser a fêmea desse homem. Nossa, Lárcio, mas tudo esse discurso é muito machista. Olha, tira isso da cabeça, baixa essa censura. Eu tô falando de comportamento instintivo nosso. Tudo bem? Depois você vai fazer o que você quiser com isso aí.
Se você quiser reclamar aqui, você reclama, você tem a sua opinião e eu estou trazendo não só a minha opinião, mas a minha opinião embasada em toda essa ideia científica, tudo bem? Toda essa ideia animal. Beleza até aí. Mas aí a gente vai falar agora de uma coisa muito interessante, que é, estou falando de forte, e aí você vai no reino animal, você vai ver isso muito claramente. Toda a ideia de macho alfa e etc e tal, tudo bem? Beleza. Mas a gente vai falar agora de gordura. Porque quando eu falo de forte, eu falo de músculo. Quando eu falo de gordura, eu falo do gordo e do magro. E quando eu falo gordo e magro, eu estou falando alto percentual de gordura e baixo percentual de gordura. Você pode ser forte e ter pouca gordura. Ou você pode ser fraco e ter muita gordura. Beleza? Então, são coisas diferentes, tá? Às vezes a pessoa fala, o cara é magro. Então, o magro, a gente lê como pouca gordura. Por exemplo, competi há pouco tempo agora, o último final de semana, fui campeão, muito obrigado, e eu estava extremamente magro, mas eu estava extremamente forte também. Então, percebe? São coisas diferentes. Mas vamos voltar ao tema. Então, qual é a ideia? A ideia é que você seja forte, mas para você ser forte e parecer ser forte, porque isso importa. Não adianta você ser forte e não parecer ser forte. Você precisa estar magro. Exatamente por esse motivo que a barriga tanquinho faz tanto sucesso. Por quê? Porque mostra o músculo ali. Então, a fêmea, ela vê o músculo. E para ela ver o músculo, não pode ter muita gordura, porque se tem gordura, tampa o músculo. E aí ela não vê. Percebe? O porquê que a definição é tão sexy? O porquê que um homem que veste uma camisa e ela fica cinturada, fica com aquela cintura pequena, o abdômen marcado, é sexy? É por conta disso. Porque a mostra deixa aparente exatamente o que? O sexy, a musculatura. E a fêmea vê ali, nossa, caramba, que shape sexy. Por quê? Porque está definido. E é exatamente essa a ideia do curso. Deixar você mais forte no sentido de músculo e mais seco no sentido de definição muscular. Deixar você mais sexy. Vamos fazer o seguinte? Cola no curso, mano. Porque aqui eu tô dando só uma ideia do que vai acontecer lá. Lá eu vou aprofundar pra caramba. O link aqui embaixo, você tem acesso às primeiras aulas que vão ser ao vivo e grátis. É só colar. Aqui embaixo você encontra o link, vai ver mais coisas lá sobre o curso e aí você se inscreve e cola com a gente. Dia 19 a gente começa esse negócio, hein? Você não pode ficar de fora. Eu também vou pedir, lógico, para você deixar o likezão aí, para você se inscrever no canal se for bacana para o seu conteúdo e aqui embaixo tem meu Insta. Quero que você cola lá comigo. Valeu e até lá!